Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler todo esse capítulo e estar meditando nele nesta manhã. Então, diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, pode ir para o próximo. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Paulo, ele está aqui enviou essa carta para uma igreja que ele mesmo tinha fundado. Ele fundou essa igreja de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Filipos era então uma colônia do Império Romano, mas estava em território grego, na Grécia. Então, essa cidade era estrategicamente importante, era muito importante porque era a porta de entrada à Europa naquele tempo. Assim como hoje, para nós latinos, para nós sul-americanos, Portugal é a porta de entrada para a Europa. Assim era Filipos naquele momento. Era a porta de entrada para a Europa, só que do continente asiático. Então, nós podemos ver que essa história está contida no livro de Atos, no capítulo 16, você pode ver como foi que surgiu, então, essa igreja de Filipos. E essa igreja surge de uma maneira tremenda, porque, não sei se vocês lembram, que por pregar o evangelho, Paulo e Silas são colocados na prisão, mas naquela prisão eles começam a cantar e orar, e treme o chão, e cadeias caem, os grilhões são quebrados, e eles são libertos. E naquele momento o carcereiro olha assim e diz assim: cadê você, Paulo, Silas, cadê os prisioneiros? Pegou uma espada, ele ia se matar, porque iria com certeza ser morto, responder por esse ato. E aí Paulo e Silas dizem: calma, tenha calma, homem, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. E aí então o carcereiro diz: como assim? Não fugiram? Sabe por quê? Porque mesmo em situação difícil, mesmo com alguma circunstância na nossa vida, nós precisamos refletir que somos discípulos de Cristo. E aí então, Paulo e Silas deram um testemunho através desse ato de não fugir, dizer: eu sou diferente. E aí o carcereiro disse: como assim? Como que teve a oportunidade de fugir, teve a oportunidade de fazer isso e não fez? E aí ele disse: eu quero esse Deus. O que eu faço? Você crê em Jesus como seu Salvador? E aí disse: então, você e sua casa agora será salvo. Ele levou então Paulo e Silas para a casa deles e toda a família entregou sua vida a Jesus. E assim começa a igreja de Filipos. Assim começa essa igreja. E aí então essa era uma igreja que com o tempo foi crescendo, foi edificando, foi fundamentando, e essa igreja cooperava com o evangelho. Era uma igreja que enviava recursos para Paulo, para que Paulo pudesse
continuar suas viagens missionárias. Paulo, então, tinha autoestima por essa igreja, não apenas pela cooperação, mas principalmente porque ele foi fundador dessa igreja. E ele viu que realmente, como começou essa igreja, como surgiu essa igreja. E aí, então, Paulo, ele vai declarar, é tanto que em Filipenses capítulo 4, não precisa abrir, eu vou apenas falar aqui rapidamente, ele diz assim, no verso 1, portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Paulo amava muito essa igreja, ele tinha uma grande consideração por essa igreja. E por isso Paulo escreve essa carta de Filipos é escrita durante a prisão de Paulo, pois ele recebeu notícias de que a igreja estava tendo dissensões, falta de unidade, vanglória, maledicências, partidarismo. E ele sabia que a igreja não é local disso. Igreja é local de unidade. Olhe para seu irmão e diga assim, igreja é local de unidade. É nesse momento que ele vai declarar no capítulo 2, né? No capítulo 2, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso significa unanimidade, unidade. Falávamos ontem, estávamos aqui reunidos com algumas famílias que vão adentrar no rol de membros da igreja, e eu falava com eles, estar reunidos é uma coisa, estar unidos é muito diferente. A gente pode estar reunido, mas totalmente desunido. Então nós precisamos estar reunidos, mas também unidos, no mesmo propósito. Não importa se eu penso diferente do meu irmão, mas o meu alvo não é meu irmão, o meu alvo é Cristo. E aí então, Paulo vai dizer, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e uma só atitude. Isso em outra versão. Ele está agora lançando uma convocação à unidade. Se nós somos um em Cristo, como é que não conseguimos viver em unidade e amor com os nossos irmãos? Ou seja, se vamos viver juntos nos céus, como é que não conseguimos viver juntos aqui na terra? Imagine, né? Aí você diz, mas fulano vai viver comigo no céu? Não suporto olhar para a cara dele. Pois começa a amar, porque você vai ver todos os dias, durante toda a eternidade. Você e eu precisamos entender que como igreja temos que ter marcas. E uma das marcas da igreja de Cristo justamente chama-se unidade e amor. Essa é uma das principais marcas da igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. O que a igreja primitiva vivia, vivenciava? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Sabe o que significa comunhão? Comunhão é estar reunidos, partilhando do mesmo pão, partilhando do mesmo cálice, estando juntos no partir do pão, nas refeições. 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Aí eu comecei a analisar isso, amados. Me permita fazer isso nessa manhã, essa reflexão junto com você. Hoje estamos vivendo sinais e maravilhas na presença de Deus? Muitas vezes não. Sabe por quê? Porque falta unidade, porque falta comunhão. O que acontece? A alma de cada pessoa havia pleno temor, estavam em comunhão, em unidade, e por isso muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram feitos. Hoje nós perguntamos, por que não acontecem mais esses milagres que aconteciam na palavra? Será que cessou? Não. Hoje, o mesmo Deus que operou milagres lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o mesmo Deus hoje, e Ele opera milagres. Só que muitas vezes você, somos agentes de paralisar os milagres de Deus, porque não vivemos em unidade. Cuidado! Você quer vivenciar milagres na sua vida? Viva a união, viva em unidade, viva em amor,
Viver em amor não significa, agora vou viver abraçado, cheirando Murilo. Não. Não sou desse tipo também, né? Mas é suportar Murilo no que ele precisar. Estamos juntos. Vamos caminhar juntos. Na hora que ele precisar de uma exortação, também em amor, exortá-lo. Na hora que alguém estiver passando por alguma dificuldade, vamos ajudar. Na hora que alguém estiver enfrentando alguma situação difícil, vamos. Isso é que Deus quer na nossa vida. E aí então, amados, as marcas da igreja, verso 44. Todos os que criam estavam? Eita, aqui não tem muita unidade. Vamos lá. 2, 3. Todos os que criam estavam? Unidos. Muito bem. E tinham tudo em comum. Tudo em comum. Sabe o que significa isso? Ter tudo em comum é entender o seu propósito, sua missão e sua visão e nada atrapalhar aquilo que Deus mandou você fazer. Por mais que você tenha alguma coisa aconteceu no relacionamento, porque é normal, amados, no relacionamento de amigos, de irmãos, vai ter situações difíceis, nós vamos ter roces, vamos ter alguma coisa, mas por cima disso eu preciso entender, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão e eu tenho uma visão. Isso jamais poderá ser impedido, mesmo se Avelino fechou o rosto para mim, não interessa, vou seguir em frente, resolvo com Avelino e sigo adiante. Então, uma das marcas de Cristo, da Igreja de Cristo, é justamente a unidade e amor. Verso 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Isso diz respeito a se colocar no lugar do outro. 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe o que é sinceridade de coração? Transparência. Transparência. Ah, Michele, eu vi o outro dia que você estava assim. Vamos conversar? Vamos resolver isso? Aí chega Rômulo e diz, mas rapaz, você já viu Arthur? Lá no ginásio. Aí bem, Rômulo, vamos lá conversar com o Arthur. Vamos resolver isso agora. Sem disseminar contendas, resolver o que tem que ser resolvido. É isso que Deus quer. Para entender melhor essa unidade, nós precisamos então ver 3 pontos importantes que eu gostaria de que juntos estivéssemos olhando para ele. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14, e depois vamos pular para o 18 e 25, mas primeiro 12 e 14 de 1 Coríntios 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. 14. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Muito bem. Agora pular para o 18 a 25. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Por isso que Deus dispôs cada um com membros. Cada membro tem sua função. Os olhos são para a visão, o nariz, o olfato, é para que a gente possa cheirar, respirar, a boca para falar, ouvidos para ouvir. Então, imaginem aí se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós.
22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. 23. Os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que não são vergonhosos, quem nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Uns pelos outros. Precisamos ter maior dedicação uns pelos outros. E aí então, quero pegar esse texto como base desses 3 pontos importantes. Primeiro, a unidade da igreja é produzida por Deus. A unidade da igreja não é obra humana, mas é obra divina. Porque se depender da gente, não há unidade. Porque a gente quer viver nossa independência, nosso bem-estar, aquilo que é melhor para mim. Não o que é melhor em comunidade. Segundo ponto é que a unidade é construída sobre o fundamento da verdade, ou seja, não há unidade fora da verdade. E qual é a verdade para o cristão? É a palavra. Essa aqui é a nossa verdade. E terceiro, a unidade precisa ser preservada com diligência por cada um de nós. Esses 3 pontos, 2 são divinos, mas 1 é humano. O primeiro, que é produzido por Deus como obra divina. O segundo, que é produzido por Deus através da palavra. Mas o terceiro, que é produzido por mim, porque eu preciso me esforçar para que isso aconteça na igreja. Essa unidade é construída pela Trindade, a exortação do amor em Cristo, a comunhão do Espírito e uma profunda afeição e compaixão de Deus. O próprio Cristo nos ensina dando o exemplo de desprendimento. Nesse mesmo texto que nós lemos inicial, que é o texto base da nossa mensagem, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o que vai dizer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ler? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. 7. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou, sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A atitude de Cristo nos ensina de forma prática o caminho da humilhação. Jesus estava desde o princípio, antes da criação. Vemos isso em João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não precisa abrir. Ele é o próprio Deus. Mas mesmo assim, não considerou que a sua divindade era algo a que devia pegar-se. Pelo contrário, se esvaziou da sua glória para viver em forma humana. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ele disse: eu vou obedecer e vou virar um homem mortal, comum. O ápice da humilhação de Jesus é o sacrifício da cruz no Calvário. O nosso Senhor, ele não foi um ator. Ele não encarnou uma atuação. Não, ele encarnou o seu papel de servo. Ele se tornou servo para servir você, para me servir, para entregar a sua vida numa cruz. Cristo, ele se fez maldição por nós. E aí, então, eu gostaria de
partir agora para a aplicação da mensagem. E essa aplicação é uma maneira prática, com lições que nós devemos praticar todos os dias para atingir essa unidade, para manter a unidade da igreja. A primeira, que está no verso 3, na parte A desse capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo ele vai dizer então, nada façais por rivalidade nem por vaidade. Não devemos fazer nada, amados, por atitude egoísta ou por vaidade. Sabe o que significa ser egoísta? É aquele indivíduo que olha só para si, para suas opiniões, para seus interesses, para suas necessidades e despreza necessidades alheias. Não devemos ser assim. O que é vaidade? É aquele que tem prazer em atrair para si admiração, elogios de terceiros, tem necessidade de ser elogiado. Não devemos ser assim. Temos como exemplo o nosso Senhor e Salvador, que Ele não foi nada egoísta, não foi nada de, eu quero ser aquele que é o melhor, né, na igreja, aquele que toca mais, aquele que prega mais. Olha, sabe, eu cada vez que falo isso e repito, não é falsa modéstia, mas o pior de todos aqui sou eu. De jeito nenhum quero ser o melhor. Eu apenas tenho uma responsabilidade maior. E uma responsabilidade com um alto preço. Porque quando chegar à presença de Deus, Ele vai olhar para mim. A primeira coisa que Ele vai perguntar é: você cuidou bem da sua família? A segunda coisa: você cuidou bem da minha igreja? E aí eu temo e tremo, porque o que eu faço, não faço como apenas uma profissão. Aliás, não falei mais nesse assunto, mas eu vou falar hoje. Eu não recebo €1 da igreja para ser pastor. Eu tenho meu trabalho. Justamente para dizer à igreja, não é que não precise, mas para dizer à igreja que eu não sou um mercenário da fé. Eu trabalho lá fora, na Repsol, para dizer: olhe, eu sirvo ao Senhor por amor. Eu venho limpar aqui o chão todo sábado, antes do domingo, para deixar tudo limpo, tudo organizado, por amor. Para que você esteja confortável, para que você esteja bem no domingo. Às vezes viemos no ensaio aqui, ensaiamos e eu saio correndo para trabalhar à noite, para que você possa ter um culto de qualidade e nós possamos oferecer um culto de qualidade ao Senhor. E eu não faço isso porque recebo 1 centavo da igreja. Eu faço isso porque eu amo meu Senhor. Aleluia. E muitas vezes a gente ainda se queixa, porque tem muita atividade na igreja. Que é atividade na igreja? Estamos aqui para buscar a face do Senhor. Se você quer caminhar conosco, caminhe. Se você não quer, ninguém obriga você. Mas essa igreja quer buscar a face de Deus. E aqueles que buscam vão encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então não precisamos, amados, fazer nada por atitude egoísta ou por vaidade. Nós precisamos entender que mesmo Deus, embora sendo o próprio Deus, Jesus, Ele não considerou ser igual a Deus algo que devia pegar-se. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, vamos fazer sem egoísmo, sem vaidade. Que tudo que façamos seja feito para a glória de Deus e não para a nossa. Vocês estão vendo esse local aqui, aconchegante, bom, limpo. Não é para a minha glória, não é para a glória da liderança, não é para a glória da igreja, é para a glória de Deus. Daqui a gente, creio eu, tenho fé nisso, vamos passar por um local maior, vamos organizá-lo, mas não é para a nossa glória, para que diga: rapaz, olhe,
Esse Estevão é o cara de pau. Eu não sou ninguém. Eu muitas vezes mais atrapalho. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo, que é o supremo pastor dessa igreja, que é o pastor principal dessa igreja, ele faz a obra. Que tudo que façamos seja feito para a glória de Deus e não a nossa. Precisamos, segundo ponto, precisamos humildemente considerar os outros superiores a nós. Olhar para nossos irmãos e dizer realmente, olha, quem sou eu para me achar melhor? Quem sou eu para dizer, porque sou o pastor da igreja, né? Não. Olho para os meus irmãos e digo, olhe, cada um de vocês tem um potencial tremendo. E sabe qual é a minha alegria, qual é a minha visão? Ver cada um de vocês crescendo e olhar assim e dizer, olha, Rômulo e Miriam vão ser missionários lá na França, abrir uma ágape na França. Olha aí, Olavo e Érica vão abrir a ágape lá na Espanha. Olha, Arthur vai ser missionário lá na sua terra, em São Tomé e Príncipe, ele vai abrir uma igreja. Essa é a nossa visão, esse é o nosso desejo. O meu desejo não é, porque eu tenho que ser o cara, não. Eu quero ver você sair adiante, à frente, dizendo, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Eu não estou construindo um ministério para mim. Eu estou construindo uma obra que é para a glória de Deus. E considere sempre o outro melhor do que si, superior a si. Eu tenho uma frase, né, que eu comecei a dizer lá no Brasil, para realmente dizer que eu ainda precisava crescer mais, e eu ainda preciso crescer mais. Um dia, porque um dia eu vou ser assim, e um dia realmente eu serei. Mas hoje, não sou ninguém, apenas alguém com uma responsabilidade a mais, que pesa nas minhas costas, não com um peso que vem me cansar, mas com o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade. Deus colocou aqui na terra homens e mulheres para que sejamos servos uns dos outros e não senhores uns dos outros. O Senhor faz mandar. O servo, ele vai servir. Ele vai servir. Sem importar. Ele vai obedecer e dizer, Senhor, eu vou obedecer a tua voz. Não é porque o pastor fulano está falando, mas é porque estou obedecendo ao Senhor. Amados, sejamos servos uns dos outros. Terceira lição, não cuidemos apenas dos nossos interesses, mas dos interesses dos outros. Verso 4, o que vai dizer o verso 4? Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Muitas vezes nos colocamos em primeiro, segundo e até terceiro lugar e deixamos os outros para depois, ou os planos de Deus para depois. Olhe, eu aprendi uma coisa na caminhada, na vida, e fui lido agora na parte do ofertório por Júnior. Meu pai sempre me dizia, meu filho, em primeiro lugar é o reino. Pode aparecer qualquer outra coisa para você fazer, mas em primeiro lugar é o reino. E eu coloquei isso no meu coração. Convites vão chegar. Mas se eu estou com meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé, o meu lugar, primeira coisa a fazer é o reino. Lógico, a minha família faz parte do reino, a sua família faz parte do reino, certo? Mas as coisas do reino são em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Os dons que Deus nos deu não apenas são para ajudar na concretização dos nossos sonhos, mas também, principalmente, para ajudar na concretização dos sonhos da vida do nosso próximo. Deus nos colocou para isso.
E aí é onde eu vejo, né? Novamente vou citar Arthur. Arthur é personal, né? Ele tem o dom dele. Ele está sendo usado para ajudar o sonho dos outros. Você, talvez no seu trabalho, você está sendo usado para ajudar com o seu dom a concretizar o sonho dos outros. E na igreja não é diferente. Você precisa usar seu dom para ajudar aos outros concretizar os seus sonhos. Foi para isso e para isso que nós existimos enquanto igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente à morte de cruz, mesmo sendo o Criador do universo, o Rei da glória, o Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Leão da tribo de Judá, o Pão da vida, o Sumo Sacerdote, o Pai da eternidade, o grande Emanuel. Ele entendeu que precisava não cuidar apenas dos seus interesses, mas cuidar dos interesses nossos também. E graças a Deus por isso. Porque se ele decidisse apenas cuidar dos interesses dele, ele não teria vindo a esse mundo nem morrido por nós. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, que ele entregou sua vida por nós. Amados, olhemos para nossos irmãos com compaixão. Aprendamos a cuidar dos interesses dos outros também. Cuidar dos interesses dos outros, amados, também é exortar. Não é lamber feridas. Importante isso, muitas vezes a gente fica lambendo feridas na vida dos outros, dizendo, oh, realmente, olha, Rômulo, ele não meteu o pau em você, realmente, eu penso um cabra da peste, como dizem lá no Nordeste. Não, dizer, Rômulo, vamos resolver isso. Vamos agora esclarecer isso, porque a unidade precisa ser preservada no meio da igreja. Não lamber feridas, mas restaurar feridas. E para restaurar feridas, muitas vezes é necessário pegar aquela crosta que está na frente, dar uma raspada, passar um PVPI, vai doer, mas é uma dor para restauração. É uma dor para restauração. E você e eu precisamos ser esses agentes de restauração. E por último, e quarto, precisamos brilhar em meio à escuridão. Versos 12 a 16, vai dizer o quê? Do capítulo 2 de Filipenses. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós, tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil que corri e trabalhei. Precisamos brilhar em meio à escuridão. Quando verdadeiramente entendermos o nosso chamado de sermos luz em meio a um mundo de trevas, tudo vai fluir naturalmente. Você e eu fomos chamados para brilhar. Não é para ser estrela, tá? É para brilhar o rosto de Cristo. É para que a gente possa resplandecer Cristo. Não é para nos gloriarmos em isso, mas é para servir de lâmpada para aqueles que precisam. Eu vou ser uma lâmpada para aquele que anda nas trevas. Eu vou ser uma pequena lâmpada para aquele que está na escuridão, sem rumo. E aí eu vou ajudar essa pessoa a encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. A obediência nos conduz a lugares altos, para desfrutar da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. O que acontece cada vez que você obedece? Aconteceu com Cristo. Versos 9 a 11. Por quê? Porque ele decidiu obedecer e entregar sua vida. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição
e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu decido me humilhar, Deus exalta. E não é para exaltar para pisar nos outros, é para exaltar para ajudar outros que estão assim também ser exaltados diante de Deus. Não porque mereçamos alguma coisa, porque, olhe, esses dias estava conversando com alguém que perguntou o que é que nós merecemos, e eu disse, merecemos o inferno. Mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. E hoje temos livre acesso ao Pai. Graças a Deus por isso. Cada vez que você e eu obedecemos a palavra, a nossa identidade é afirmada e desfrutamos da vontade do Pai para nossas vidas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Ele está aqui e Ele quer fazer com que você e eu possamos vivenciar a cada dia a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus para nós como igreja? É preservar a unidade, sermos agentes de preservação da unidade da igreja, do corpo de Cristo. Quero firmar esse compromisso nesta manhã com vocês, com a igreja, declarar verdadeiramente o que nós somos em Cristo. Eu não sei como está seu coração, como você chegou até aqui neste dia, nesta manhã. A única coisa que eu sei é que Deus, Ele quer ministrar de uma maneira sobrenatural nossas vidas. Hoje é dia de ceia do Senhor, é dia onde a gente vai estar lembrando, é um memorial para a igreja, é um memorial em que entendemos que Cristo verdadeiramente entregou sua vida em nosso favor. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E mais, Ele voltará para levar a sua igreja. Ele está aqui. Ele quer que você e eu sejamos agentes de unidade da igreja. De poder preservar essa unidade. A preservação dessa unidade, como eu disse, ela realmente depende principalmente de uma atitude divina, porque é Ele que promove, mas também precisa de um esforço humano, porque nós como membros precisamos ter e manter essa unidade. Que Deus em Cristo Jesus nos dê esse coração de unidade, esse coração de buscar a presença do Senhor, de entendermos e reconhecermos que se estamos aqui é por um propósito. Que Deus possa ministrar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua igreja. Quero te agradecer por teus filhos. Teus filhos estão aqui, Senhor, para buscar a tua presença. Teus filhos aqui vieram, Pai, nós viemos aqui para obedecer a tua voz, para poder entender o teu propósito para nós. Não estamos aqui porque, me apeteceu esse domingo ir para a igreja. Não, estamos aqui para buscar a tua face, para ser transformados, para viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. Por isso, Pai, toca, visita cada um dos teus filhos, que teus filhos possam a cada dia entender qual é o nosso propósito em comum com uma igreja, como igreja, mas também o nosso propósito individual, através dos dons, dos talentos que o Senhor nos deu a cada um. Levanta, Pai, uma igreja poderosa, não para a glória humana, mas para a glória do teu nome. E que juntos possamos ser agentes que preservem a unidade na tua igreja. Pai, em nome de Jesus, quero clamar mais uma vez. Pai, visita a tua igreja. Pai, opera de uma maneira sobrenatural. Oh, Senhor, em nome de Jesus, toma cada coração.
toma cada vida. Oh, Senhor, visita teus filhos.